contente em perceber que você começa a abraçar a causa da pessoa com deficiência no Brasil. Eu queria até trazer alguns números para o nosso amigo internauta. Pesquisas do IBGE apontam 13,5% de pessoas com deficiência. Os números são um pouco complexos, porque quando a gente fala pessoa com deficiência, às vezes ela tem uma arritmia constante, ela entra nessa estatística, mas quando a gente fala de pessoas que não têm a visão ou a audição ou que têm a mobilidade reduzida, nós estamos falando mesmo desse grupo de pessoas que está sendo mais atingido pelo descaso, na verdade, das autoridades do Brasil que nunca se preocuparam, e aqui não vai criticar governo nenhum, mas nenhum deles se teve a preocupação de cuidar da mobilidade urbana. E o Sérgio está se candidatando a vereador aqui para a cidade de São Paulo, né, Sérgio? Exatamente. Fala um pouco. Bom, há 2 anos atrás, um companheiro com quem eu já trabalho há bastante tempo, ele era radialista, é locutor, é apresentador, é mestre de cerimônias, e ele trabalha já há bastante tempo no PSDC, que é o Partido da Social Democracia Cristã, para quem eu também realizei alguns trabalhos de trilhas e jingles políticos e tal. E há uns 2 anos atrás o Rubens veio me cutucar com a ideia de entrar para a política, porque ele percebeu o meu interesse real em mudar um pouco, pelo menos em volta de mim, né, a situação das pessoas com deficiência, especialmente as deficiência visual na época. Sim. Então, ele me chamou e conversamos bastante, e ele acabou me convencendo que o caminho da política seria uma estrada interessante para a gente desenvolver, criar políticas públicas que favoreçam as pessoas com deficiência. E eu imediatamente senti uma forte paixão pela situação, pela história toda, e acabei me incendiando nesse fogo, e estou aqui candidato a vereador, e tenho certeza de que estarei em condições plenas, por conta, inclusive, de toda a minha vida de superação, todas as barreiras que eu tive que derrubar para chegar onde cheguei, me credenciam, além do meu próprio trabalho como músico, como compositor, produtor, que é muito junto ao público, né? Alimentado pela empatia do público. Então, eu me sinto credenciado e preparado e com muitas novas ideias de simples solução para que a gente consiga melhorar muito a vida das pessoas com deficiência e dos idosos, porque, em geral, idosos acima de 70 anos, de alguma maneira, acabam contraindo alguma disfunção visual, auditiva, de mobilidade, ou mesmo de concentração mental, cardíaca, né? Ou, enfim. E eu tenho certeza de que eu estou preparado e de que eu tenho ideias que vão realmente funcionar e melhorar a vida das pessoas. Qualidade. Você estava falando de números, eu só queria acrescentar que, na verdade, falando de São Paulo, porque eu tenho certeza de que se São Paulo começar um trabalho de políticas públicas de apoio e de melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, o Brasil inteiro vai a reboque. As outras cidades vão querer saber o que é que São Paulo tem de tão interessante a oferecer que tá fazendo, a essas pessoas. Então, falando de São Paulo, eu gostaria de começar fazendo realmente um mapeamento de onde estão essas pessoas com deficiência, por que se tornaram deficientes, qual é o acesso delas ao trabalho, à educação, à saúde. É impressionante, Roberto, você não tem 12% da frota de ônibus adaptável para pessoas com deficiência. Não chega a 12% o número de ônibus que estão rodando por São Paulo. Sim. E que oferecem condições para pessoas com deficiência física trafegarem, ou ocuparem lugares, ou subirem e descerem desses carros. Não há como. Democraticamente, né? Não, um assinte à Constituição. Sim. É uma ofensa à Constituição. Sim. Me permita colocar um detalhe também, Sérgio. Bom, você sabe que o Portal Sustentabilidade há muito tempo divulga
causas ligadas à diversidade. Sim, sim. Nós temos até uma coluna de diversidade, né? Uhum. E nós temos até um colunista que ele é paraplégico e é esportista. Pois não. E deve estar lá nas Paralimpíadas. Não está nas Paralimpíadas, mas vive trabalhando com crossfit, fazendo esse tipo de ação de cadeira de rodas. Levanta o peso dele. Sim. Pela cadeira de Pela rodas, cadeira, nossa. pelas argolas, é impressionante, né? Então, inicialmente, quero deixar as portas do Sustentabilidade à sua disposição para você divulgar tantas vezes quantas julgar necessário, não porque o tema simplesmente nos atinge, né? Nos envolva, é porque eu sei da tua seriedade e eu quero, de forma correta e transparente, emprestar o nosso apoio. Afinal, nosso portal já está com 500 mil acessos acumulados que coisa e boa, a gente hein? Divulgando ações do bem. E a sua é uma, né? Inclusive, talvez a melhor ação que você fez foi o jingle que eu vi que você fez, que eu achei maravilhoso. Dá para dar uma palhinha dele aí? Com toda certeza. Ih, rapaz, agora vamos ver se eu lembro da letra. Não faz mal. Porque é uma embolada que eu fiz, né? Quero aquele convidar de todo o meu coração. Vamos fazer de São Paulo a capital da inclusão. Tá na hora de votar 27700. Vote aqui no Sérgio Sá 27700. 27700, 27700. Vai ser seu vereador 27700. Que delícia. Eu acho que o Luiz Gonzaga, inclusive, tá sapateando lá aonde quer que ele esteja. Tomara que esteja feliz, né? Junto com o Gonzaguinha, aplaudindo a sua performance. Bom, Sérgio, eu queria encerrar o nosso encontro te agradecendo muito por essa oportunidade, dizer que nós vamos seguir, e mais do que a sua campanha, nós vamos seguir a sua jornada após a eleição, colocando todas as ferramentas que temos à nossa disposição para dar abertura, cobertura disso e desenvolver e levar números que nós temos em pesquisas nos Estados Unidos sobre a deficiência física, quanto que ela impacta no PIB e tal. E eu vou trazer tudo isso, colocar à sua disposição. Ótimo, ótimo. Isso é maravilhoso. E você sabe que eu estava, inclusive, tem um texto na minha página que fala dessa coisa da honestidade, que você tem mencionado aí na sua entrevista, né, nesse programa, que é realmente confiabilidade se tornou algo tesouro nacional, né? Diante de tanta tanta mediocridade, tanta roubalheira, tanto egoísmo. Né? Sim. E aí eu criei um texto que está lá na minha página que fala da vitamina C na política, né? C de confiabilidade, C de criatividade, C de coragem, C de competência. Então é o C4 que constrói ao invés de explodir. E porque ser confiável é sim importante, mas será que é o bastante? Eu conheço muita gente confiável que não saberia o que fazer para cuidar de São Paulo. De boas intenções, o inferno está cheio, né, então, Sérgio? mas eu nem diria isso, porque o diabo não quer saber de boa intenção. Né? Mas, de qualquer forma, a necessidade de você ser criativo para desenvolver novos caminhos e descristalizar os caminhos antigos. Tem que ter coragem, inclusive, para se contrapor àquilo que já foi gasto pelo uso, e tem que ser competente para gerar energia e gerir essa energia direito. Então, esses 4 Cs têm que estar na bula de qualquer político. E eu acho que o eleitor tem que estar muito esperto nesse sentido, de perguntar: é criativo? É competente? É corajoso? É confiável? Se a resposta for sim a essas 4 perguntas, pode votar. E não dá para escapar de uma não, né, Sérgio? Porque assim, o cara, não, isso aqui é legal, mas aquilo é mais ou menos. Tem que ser tudo, né, Sérgio? Não, eu acho que não. Acho que é um constante preparo, sim, sem dúvida. Né? Provavelmente há situações em que a gente é mais talentoso, outras em que a gente precisa, né, se preparar melhor e tal. Mas o fato é que você tem que ser sempre o melhor em tudo. Isso é fundamental. Perfeito. Eu não vou, então, amigo internauta, quem segue o Portal Sustentabilidade, pedir um voto para o Sérgio. Porque... Pode deixar que eu peço. Não, você pede. Não, eu vou dizer o seguinte, eu peço que vocês avaliem a história dele. A decisão é sua, o Portal Sustentabilidade referenda embaixo,
e nós vamos abrir o espaço que você sempre achar conveniente, Sérgio, Tá certo. para trazer as suas propostas e tudo aquilo que a sua campanha vai trazer de inovação e de melhoria na vida dessas pessoas que tanto precisam de mobilidade urbana decente, enfim, de comunicação visual adequada para quem é deficiente físico, Sim, em braille, sim, e toda a dinâmica que envolve isso. Perfeito. Amigo, encerramos com o quê? Encerramos com uma música que marcou também a minha vida e a de muita gente. E que é um recado aos nossos amigos de Além Terra.